Olá, meninas! Estamos com o podcast Na Companhia Dela. Eu sou Edna Gomes, psicóloga, responsável pelo projeto Na Companhia Dela. E qual que é o objetivo desse projeto? É realmente encher essa mulher de conteúdo, essa mulher que nos acompanha, para que as próprias mãos dela abençoem a sua família. Aqui ela vai encontrar conhecimento seguro e ela vai reter esse conhecimento, vai utilizar esse conhecimento ali na casa dela, na família dela. A gente traz aqui excelentes profissionais, dos quais você vai poder perceber que, olha, tá acontecendo alguma coisa parecida? Vou procurar essa profissional. Exatamente, esse é o lugar que a gente quer realmente deixar essa mulher segura de si, né, segura a respeito do seu comportamento, mas também do comportamento das pessoas que estão ali dentro do lar dela. Pessoal, nós estamos aqui com uma parceira maravilhosa que eu amo. É a Gabriela Gomes, psicóloga. É um prazer estar aqui pela primeira vez junto com você. Como é bom te ter aqui, Gabi. Ó, eu chamo de Gabi, viu, gente? Porque a intimidade é demais. Gabi pros íntimos. Já conhece há muito tempo, né? Já é muita intimidade aqui nessa relação. É muita intimidade. Estou aqui, né, gente? Eu esperei muito tempo para falar isso, que eu estou aqui de frente com Gabi. Olha só, estamos aqui, vamos fazer igualzinho de frente com Gabi. Vamos trazer conteúdo que vale a pena ser assistido. É verdade. Gabi, hoje a Gabi veio, né, para conversar com a gente sobre um trabalho extraordinário e um assunto muito interessante, do qual todos nós temos que ter acesso. Porque nós chegaremos lá, entendeu? Vocês têm pessoas que vocês amam, que já estão lá, né? E nós também chegaremos. Ela veio falar sobre idosos. Gabriela, me conta um pouco, né, sobre você e sobre o seu trabalho. Então, eu sou a Gabriela. Para os íntimos, eu sou a Gabi. Eu sou filha, eu sou noiva, eu sou mãe, recentemente mãe, que desafio ser mãe. Desafio. Eu sou psicóloga também. E eu gosto muito do que eu faço desde sempre. Desde que eu me conheço por gente. Eu penso em psicologia porque eu tenho a psicologia dentro da minha casa, né? Eu fico pensando por que, meu Deus, que ela viu a psicologia como opção. Pra mim a psicologia estava ali dentro da minha casa desde sempre, né? Eu sempre vi a minha mãe sendo psicóloga e é claro que isso surtiu uma grande influência na hora de eu escolher o que eu ia fazer, no que eu ia querer ser quando eu crescesse, né? A pergunta que não quer calar: quem é a mãe dela? A minha mãe é a doutora Ana Cristina Gomes, para vocês. Para mim, ela é minha mãe mesmo, mamãe, né? Ela trabalha junto comigo, nós somos proprietárias, sócias, né, na Clínica Essência hoje, que é um sonho que nasceu com a minha mãe, veio da minha mãe, mas que hoje eu tenho muito prazer em trabalhar junto com ela e andar junto com ela lá na clínica com os nossos parceiros. A clínica é um sonho que foi realizado e para mim é um prazer dar continuidade para ele também. Gabriela tem o perfil de arrojada, proativa, então ter ela nessa clínica é só bênção, gente. Olha, gente, eu espero que sim, viu? Eu faço o que eu posso. E como é o seu trabalho com idosos? Me explica. No meu trabalho com idosos, a queixa do idoso, ela sempre chega muitas vezes trazida pelo familiar mesmo, pelo filho, que está preocupado com o pai, com a mãe, com a avó. Então, assim, num primeiro momento, a gente vai escutar geralmente essa família, porque essa queixa geralmente é trazida pela família, tá? Então, faz parte do trabalho com os idosos escutar o que essa família tem a dizer. No entanto, no meu trabalho com idosos, eu sempre vou prezar pelo aquilo que o meu paciente, a pessoa idosa, vai me dizer sobre aquele processo. Entendi. Geralmente, as queixas são divergentes. Então, o que parece ser para a família, geralmente não é o que a pessoa idosa me traz como realmente queixa daquilo que está acontecendo. Daquilo que é importante para ela. Isso. Quando você fala que a família que vai buscar o acompanhamento para o idoso, com a preocupação com o idoso, será que a gente percebe um pouco do idoso em relação à passividade de buscar ajuda para si mesmo? Ou é porque eles não têm o mesmo olhar? Passividade, às vezes a gente pode encarar como passividade, mas
não acredito que seja isso na maioria dos casos. O que acontece muito na população idosa é que, quando se é idoso, hoje, na sociedade que a gente tem, é muito mais fácil se isolar. Então, eles acabam se isolando e, nesse processo de isolamento, como eles têm menor rede de apoio, porque geralmente os amigos próximos já chegaram a falecer ou estão longe, então eles têm maior dificuldade em acessar essa rede de apoio. Para eles, o isolamento ele vai acontecendo e eles acabam sendo deixados ali. Então, eles não têm mais acesso à informação, não têm mais acesso às coisas, à autonomia que eles tinham antes. Então, eles acabam deixando de procurar essa ajuda. Achando até que isso pode ser normal, natural, né? Isso. Esse ficar mais quietinho, mais alheio. Eles acabam acreditando que é assim mesmo. Entendi. É assim mesmo, não tem mais nada que eu possa fazer, e aí eles entram nessa. E o isolamento, como tá aí, é uma coisa que acontece muito nessa população, eles acabam se isolando mesmo. Entendi. Gabriela, quais são os fatores relacionados ao envelhecer que mais surtem efeito na saúde mental dos idosos? Quando a gente estuda sobre envelhecimento, existe uma teoria muito importante, que é a teoria da modernização, que vai dizer que, com a mudança da nossa organização como sociedade mesmo, os idosos eles acabaram sofrendo muito com tudo que aconteceu, porque o que era importante para eles, hoje a gente não tem mais como importante para a sociedade como um todo. Então, os principais fatores que vão surtir efeito a gente teve uma mudança na sociedade em relação ao trabalho mesmo. O jeito de trabalhar hoje é muito diferente do jeito de trabalhar antes. Muito. A gente tem a falta do sentimento de utilidade. Então, eles não se sentem mais úteis. A gente tem uma mudança de valores, que antes a família era um valor muito importante. E hoje eles têm uma dificuldade, realmente, a gente teve uma mudança. Hoje os filhos crescem muito longe dos pais, o que não acontecia antes. E uma outra questão é a segurança financeira, né? E aí eu acho super importante, por exemplo, a gente trabalhar a educação financeira, inclusive desde criança até, inclusive, na vida adulta. Por quê? Porque a segurança financeira é um fator que vai surtir efeito na saúde mental de uma pessoa idosa. Então, por que não a gente começar a preparar essa segurança financeira agora? Aqui interessante você falar sobre isso, sabe por quê? Porque a gente acha que não vai envelhecer. Não isso é? Verdade. Isso. Essa fase, né, em que nós estamos envelhecendo e às vezes a gente chega lá na fase em que a gente já não consegue mais produzir como antes, aquilo parece que pega a gente de surpresa, né? Em alguns casos eu até percebo, Gabriela, para pessoas aposentadas, como se a aposentadoria tivesse sido de surpresa, de repente, né? A pessoa não se preparou para isso. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Hoje a gente vê muito essa questão de... É engraçado como não se fala sobre envelhecimento. Hoje a gente tem um envelhecimento da população mundial e um envelhecimento da população brasileira. Então, é uma questão que acontece, tá aí, a gente tá vendo, mas a gente não fala sobre isso. É como se todo mundo quisesse fingir que não se envelhece. Isso não acontece. Interessante, é isso mesmo. Qual a melhor forma de encarar o processo do envelhecimento? A melhor forma é você aceitar que você vai envelhecer. Consciência, gente. Isso, você tem duas opções. Você vai envelhecer ou você vai morrer. Vamos envelhecer. Vamos envelhecer, então. Então, quando a gente pensa na melhor forma de encarar, eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Eu uso uma analogia. Vamos supor, Edna, que eu e você temos hoje 40 anos. Eu tô lá, quase lá. E aí eu digo assim pra você, Edna, daqui a 50 anos, a gente vai fazer uma viagem pro deserto. E a gente vai morar lá. A única forma de você não ir comigo é se você morrer. Ou você vai viajar comigo, ou você vai morrer. Aí você quer envelhecer, né? Você quer continuar viva. Então tá, a gente vai viajar. Passa o tempo, nesse mesmo dia, daqui o tempo que a gente combinou, eu chego aqui e falo, e aí, vamos pra viagem? Vamos. A gente junta, né, as nossas coisas, vai pro aeroporto, pega o avião, a gente vai pro deserto. Tinha te falado que a gente ia pro deserto. E aí a gente chega no deserto. Quando a gente chega no deserto, a gente vai lá ficar num hotelzinho que tem lá. De repente, você vira pra mim e fala assim, nossa, mas tá calor, né? Aí eu digo... No deserto. É o deserto, né?
Você veio comigo, né? Tá, aí tá passando o dia. Nossa, mas eu tô com tanta sede, parece que, meu Deus, que isso? E eu fico... Deserto. É o deserto, né? Aí eu digo, vamos fazer uma caminhada? Aí a gente sabe fazer a caminhada. Nossa, mas esse sol tá muito quente, vai machucar a minha pele. E eu vou dizer, você não trouxe nenhum protetor? Você olha pra mim e fala, não. E eu fico, mas você sabia que você vinha pro deserto? Então, assim, eu uso essa analogia para dizer assim, a gente vai para esse lugar. Você teve, por exemplo, 50 anos aqui para se preparar. Por que você não se preparou? Uau! Você viveu sua vida esses 50 anos e em nenhum momento você parou, nossa, vou viajar para o deserto. Deixa eu sentar, abrir o Google e falar, o que eu preciso no deserto? Você não preparou a sua bagagem para ir? Você sabia que você ia. Por que você não preparou a bagagem? E depois você vai se queixar do óbvio? E depois você chega lá e você começa a se queixar do óbvio. É um processo que você sabia que ia acontecer. Se você não sabia, você não sabia porque você não procurou a informação. Essa porque entrevista tá muito pra mim, gente. Tá muito. Estou refletindo, vou sair daqui já, né? É um processo que a gente sabe que vai acontecer. É interessante a gente se preparar para ele. Interessantíssimo o seu posicionamento. Achei incrível. Tá lá o Ed na corda. Quais as aquisições que contribuem para um melhor enfrentamento do processo de envelhecimento? E aí, para viajar para o deserto, como que eu tenho que me preparar? Quando a gente está falando em pesquisa científica e a gente vai pesquisar qual é a melhor forma de envelhecer, algumas aquisições aparecem como principais. A primeira aquisição que aparece é a alegria. A felicidade, que é lembrando que a felicidade não como uma forma de, nossa, sou feliz quando todos os meus problemas foram resolvidos. Não é isso. É a capacidade de se dispor a ser feliz, de encontrar alegria mesmo diante dos problemas, porque os problemas não vão deixar de acontecer. Ser grato, né? Aquela sensação que enche o coração, que traz leveza. Isso exige muito treinamento, né? Sim, então, a acredito. alegria é uma aquisição importantíssima e ela é uma aquisição que precisa ser treinada. Eu preciso treinar para ser alegre, treinar para ser feliz, para que eu consiga alcançar isso lá nos meus processos de envelhecimento, mas também nos outros processos da minha vida. Quem já conheceu um idoso ranzinza, rabugento? Tem muito. Todo mundo. E será que a gente não tá caminhando para ser? Porque a gente vê muito assim, a gente acaba criticando, né? Mas a gente não começa a treinar na gente essa capacidade de ser mais alegre. Outras aquisições que aparecem, serenidade, que é a capacidade de se manter sereno dentro do possível, diante das atribulações, que é se manter calmo dentro daquilo que cabe. Experiência, tenha o maior número de experiências que você puder. Isso vai te ajudar no seu envelhecimento. Que legal. Conheça os lugares enquanto você pode. Tenha boas relações com seus filhos enquanto você pode. E aí, maturidade. Maturidade em relação a conseguir entender que eu tenho o meu processo e que cada um tem o seu. Maturidade aparece dessa forma na pesquisa. Porque às vezes a gente fala que a gente é maduro porque a gente quer ensinar o outro como que ele tem que fazer. E maturidade não aparece dessa forma. Aparece como eu aprender e fazer o meu processo, orientar o outro, mas sem querer colocar aquilo como regra. Porque o outro tem um outro processo e está num outro momento. E eu tenho que respeitar isso. Olha que interessante. Aqui ela já falou sobre regulação emocional, ela falou sobre o autoconhecimento, né? Sim. Você falou sobre flexibilidade cognitiva, você falou sobre uma análise a respeito da rigidez de pensamento em relação àquilo que a gente quer impor para o outro. Olha só, Isso. Gente, que maravilha. Todas essas são aquisições importantíssimas e esse é o meio que vai tornar o fim mais agradável. Porque a gente tem que pensar que se a gente está falando num processo e a gente sabe que o fato é que todos vamos morrer, então que a gente tenha um processo daqui até lá que seja tranquilo. Isso. Tanto quanto possível. E aí, uma coisa que aparece bastante é cuidar das relações próximas. Porque quanto melhor as minhas relações com quem está à minha volta, melhor é o meu processo de envelhecimento. A sensação de pertencimento, né? Estar ali em comunhão, pertencer, né? Se sentir bem. Ai, que lindo, que maravilha. Gente, tô gostando demais, viu? Existe suicídio entre idosos? Existe.
Como e muito. A gente não fala muito sobre isso, né? É verdade. A taxa de suicídio entre idosos hoje, ela é maior do que a taxa de suicídio entre jovens, se a gente for fazer um comparativo. É mesmo? Então, os idosos hoje, eles tentam mais suicídio e a gente tem um estudo comprovando que a tentativa do idoso é mais eficaz que a tentativa do jovem. Nossa! E aí a gente não para falar sobre isso. A gente tem 2 datas muito importantes no nosso calendário, que é a gente tem o Setembro Amarelo, que a gente trabalha ali a prevenção ao suicídio, e logo no dia 1º de outubro a gente tem o Dia da Pessoa Idosa. Uhum. E às vezes a gente não consegue fazer o link, né? Porque parece que a pessoa idosa, ela não passa pelo processo de suicídio, não passa pelo sofrimento, ela não passa por isso. E aí chega este momento, é um momento em que a gente precisa se atentar para isso. Porque, na verdade, o suicídio acontece mais em idosos, muitas vezes por causa do processo de isolamento. Isso, é uma dor, né? Isso. Então, como eles têm mais tempo de planejar, e se a gente pensar, quando a gente está falando de um jovem, a rede de apoio dele está muito mais acessível a ele do que a rede de apoio de um idoso. Então, esse processo de isolamento é um processo que, como adultos hoje, nós somos adultos e nós temos pessoas idosas à nossa volta que a gente ama, que a gente quer cuidar. Uma das principais coisas que a gente pode fazer para essas pessoas é trabalhar esse isolamento, tirar essa pessoa desse isolamento, trazer ela para atividades com pessoas da idade dela também, mas com pessoas mais novas que seja, de forma que ele consiga se sentir pertencente de novo, encontrar um lugar de novo, porque ele sente que ele perdeu o lugar dele. Tão interessante ela falar sobre isso, porque olha só, quando a gente fala da dor e da necessidade do pertencimento, a gente sabe que tem idosos que eles estão lá no meio daquelas pessoas, né? Mas eles não participam, né? Alguns não participam porque realmente não tem intenção, gosta de ficar quietinho lá, tá no meio, observando tudo, mas tá lendo um jornal, tá mexendo ali no aparelho, né? No celular. Agora tem outros que é realmente por se sentir inseguro, né? Isso, por não sentir muitas vezes a abertura. É importante a gente falar sobre isso mais na frente. Às vezes eles não sentem a abertura de estarem presentes de verdade naquele ambiente. Eles começam a achar que eles são meio que um peso que está ali atrapalhando. Não é como se eles tivessem a abertura de estar num lugar e aproveitar aquele lugar. Eles se sentem que eles estão atrapalhando ou sendo rejeitados. Olha que interessante. E é muito triste sentir assim, né? Sim. Se a gente fosse colocar no lugar, realmente é muito triste. Então, quais são as maiores dores do público idoso? As maiores dores costumam ser sempre em relação a isso. A esse não pertencer. Então, a gente teve, com a evolução da sociedade em geral, a gente teve a mudança de muitos valores que para eles eram primordiais. Um dos principais é o valor de família, né? Hoje a gente tem a família hoje ocupa um lugar muito diferente do que ocupava antes. A gente também tem uma perda também em relação ao trabalho, quando você fala de aposentadoria, né? Então, enquanto eles estão trabalhando, eles têm um senso de utilidade. A partir do momento que eles deixam de trabalhar, eles não encontram mais utilidade em nenhum outro lugar. E o que a gente vê hoje é que a família, por mais bem intencionada que ela seja, ela acaba dando realmente essa impressão para o idoso de que, na verdade, ele não tem utilidade mais. Fica lá no seu quartinho, o quartinho lá no fundo, escondidinho, lá no seu banheiro, fica para lá e a gente fica para cá. E eu sei que a intenção muitas vezes é muito boa, mas às vezes a gente tem que pensar que talvez não seja a melhor opção, porque a gente está contribuindo para um isolamento, que a pessoa está lá, mas ela está num lugar à parte. Entendi. Não, mas a minha mãe, ela realmente prefere ter o quartinho dela à parte. Tudo bem, mas então vamos fazer um esforço pra gente fazer um jantar em família? Vamos jantar todo mundo na mesa? Vamos almoçar todo mundo na mesa? Vamos fazer alguma coisa todo mundo junto? Vamos sair todo mundo junto? Vamos ter uma atividade todo mundo junto? Diariamente, não é ter esse momento. Exatamente, porque a gente não pode esperar para fazer isso, algo de importante, só uma vez na semana, né? Exatamente. Outra coisa que eu acredito, percebo, né, em relação aos pacientes, é que uma das maiores dores deles é se posicionar diante de uma situação. A família está conversando sobre um assunto, ele tem uma opinião e às vezes a opinião dele é desclassificada, é rejeitada, não, isso daí é antigamente, não é mais assim não, né? E então ele vai se sentindo desajustado.
A gente tem uma frase de um filósofo que eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele diz que quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Ah, espetacular. E aí a gente faz muito isso mesmo, a gente vê muito isso acontecer de, não, mas isso é antigamente. Não, mas isso não é assim mais que faz. Gente, mas será que ele não merece uma escuta empática? Será que ele não tem nada para contribuir realmente com o assunto que tá ali na mesa? Gente, você já teve a oportunidade de presenciar quando os jovens escutam o que o idoso tem para falar e honram a fala do idoso? Quanto isso é magnífico. Isso é muito importante e deveria acontecer com maior frequência. Mas, assim, hoje a gente vê que isso acontece muito pouco. Dar atenção para que o idoso sempre fala, mas é porque ele repete a mesma história várias vezes. Gente, é maravilhoso. É uma história importante para ele. E se ele é importante para você, por que você não pode dar ouvido à história que é importante para ele? Sim. Depois de participar de alguns projetos durante a faculdade, eu acabei aprendendo isso porque eu estava lá. E eles acabaram me ensinando. Então, depois disso, eu sento com meu avô e escuto a mesma história. Várias vezes eu sento com ele essa semana, aí eu vejo ele daqui 2 semanas, eu sento com ele, ele vai contar a mesma história. Eu digo, nossa, essa história aí é boa mesmo. Essa é boa, né? Essa é boa, conta mesmo. Desse jeito. Então, assim, é legal como você percebe o sorriso deles enquanto eles contam. É verdade. Eles contam a mesma coisa várias vezes e todas as vezes eles sorriem. É bom mesmo, é mágico, né? Eu tinha uma avó que me contava, assim, várias vezes nas mesmas férias, quando eu ia pra lá, ela me contava a história de quando ela matou uma cobra, né? Ela mesma matou essa cobra e eu vivia aquela história como se fosse a primeira vez que eu estivesse escutando aquela história. É porque eles merecem. Porque a gente fala muito hoje, a gente tem um discurso muito hoje da importância de uma escuta empática, do acolhimento, né? Mas perceba que a gente fala sobre isso hoje muito, principalmente nas redes sociais, mas parece que a gente está excluindo o idoso disso. Então, acolha o adolescente, acolha a criança, acolha a mãe, acolha o pai. O idoso não. O idoso é como se já foi o tempo dele. A gente vê muito isso. Então, o discurso parece que ele não se encaixa para o público, para a pessoa idosa. Isso é muito triste de se perceber. Porque, na verdade, esse discurso é um discurso muito bom, é um discurso muito bonito, ele deve ser praticado, inclusive com pessoas idosas. E às vezes a gente não faz. É verdade. E, Gabriela, você pode... É tão estranho chamar ela de Gabriela. Gabi, você pode nos dar dicas sobre como superar essas dores? Então, como superar essas dores? Quanto mais você investir em contato com essa pessoa idosa, melhor. O seu contato... Ou você investir em colocá-la em contato com pessoas da mesma idade que ela, ou mais novas, mas em projetos. Hoje, na nossa região, acredito que cada prefeitura tem um projeto que está ali disponível para a pessoa idosa. E, às vezes, você vai ter um idoso em casa que vai dizer para você, mas eu não gosto disso, não quero ir toda vez. Você vai dizer para ele assim, não precisa ir toda vez. Não precisa. Vamos uma vez no mês? Vamos só na vez que você quiser? Vamos lá, pelo menos participar uma vez que seja. E no começo você pode até levar ele meio emburrado. Mas, aos poucos, ele vai começar a se sentir pertencente. Sim, porque o que ele está apresentando é insegurança e medo. Isso. Gera ansiedade sair, né, daquela bolha ali, da zona de conforto dele. Ele está se sentindo seguro. Eu vou me jogar pro novo? Pra quê que eu vou fazer isso aí? Olha o tanto de coisa que sente, né? Bom, vamos lá, vamos segurar na mão desse idoso, vamos junto? Isso, então a gente faz uma proposta. Vocês têm que lembrar que a proposta ela tem que ser sempre discutida com a pessoa idosa, né? Então, por exemplo, eu não vou colocar meu avô, por exemplo, numa atividade sem perguntar para ele se ele gosta. Então, eu preciso sentar com essa pessoa e falar, nossa, o que você gostava de fazer antes? Me conta, o que você fazia que era divertido? O que você... Sei lá, o que você gostava de fazer, o que você fazia com seus amigos, sobre o que você gostava de conversar. Então, antes de eu propor uma atividade, eu preciso escutar o que ele gostava de fazer. Porque não faz sentido eu propor para ele uma coisa que nunca fez parte do mundo dele. Sim. Eu posso até sugerir, mas se eu te propor uma coisa que você não gosta de fazer, você não vai.
Sim, e quando a gente é colocado em algo que a gente não gosta, não tem habilidade, a gente tem a sensação ainda maior de inutilidade. Isso. Uhum. Então, nossa, aí ele ainda vai lá e vê todo mundo se divertindo e fala, aí tá vendo? Todo mundo dá conta, menos eu. Então, pior. Isso, é pior ainda. Então, vamos sentar com essa pessoa, vamos investir em contato. Sim, legal. Investir também em intergeracionalidade, né? Que é o nome chique que a gente fala. Mas é em colocar essa pessoa em contato tanto com pessoas da idade dela, quanto com pessoas mais novas. Então, às vezes, a avó, ela decide que ela não quer fazer nenhuma atividade com pessoas da idade dela. Tá bom, mas então ela quer muito ajudar a cuidar do neto. Nossa, então por que você não leva ele na aula de natação? E aí seu filho vai para aula de natação e a avó vai lá junto e aí ela vai sentar e vai começar a conversar com as outras mães. E de repente ela tem ali um momento de lazer, que para ela é lazer. Ela vai sentar ali enquanto o neto dela tá lá brincando. Ela acha o máximo e conversa aqui com a mãe do fulaninho que tá lá também. Ai, que legal. É um jeito de tirar ele desse isolamento. Uhum. Nossa, que dica boa. Uhum. Existe diferença entre o envelhecimento do homem e da mulher? Existe porque os papéis de gênero hoje eles são diferentes, né? Para homem e para mulher. Quando a gente vai olhar para a pesquisa, a mulher ela tem muito mais o papel de cuidadora. Então, o envelhecimento para ela é mais difícil porque ela tem o seu próprio processo, mas é como se ela se sentisse na obrigação de cuidar do processo do outro sempre. Uhum. Então, às vezes, ela esquece o dela e começa a cuidar do envelhecimento do marido, ou nem do envelhecimento, ela começa a cuidar do filho, do neto, do vizinho, do amigo, e aí ela esquece do próprio processo dela. É verdade. E aí, para ela, esse processo é como se ele chegasse de uma vez, porque ela para aqui olhando para todo mundo, na hora que ela para e olha para ela, ela fala, nossa, meu Deus, já envelheci, nem fiz o que eu precisava fazer. E aí a gente tem muito uma questão de padrão estético também, porque quando ela para e olha, ela percebe esteticamente um monte de coisa que ela não gosta. Uhum. E aí esse sofrimento acaba cometendo mais mulheres do que homens. E quantas vezes, né, vocês que estão aí percebem que a mulher ela cuidou tão bem daquela família, daquelas pessoas, e quando a gente se dá conta, ela é a primeira a falecer. Uhum. Por quê? Ela não cuidou de si como deveria. Isso. Então, é interessante a gente trazer... O homem também tem o seu sofrimento no processo de envelhecimento, mas como aqui a gente está falando para um público majoritariamente feminino, eu acho importante trazer essa diferença de gênero e dizer que é importante que você cuide do processo de quem está do seu lado, porque para você essa pessoa é importante. Mas você precisa cuidar de você para conseguir ter estrutura para cuidar de quem está perto de você. Uhum. Senão, você vai acabar se perdendo no seu processo. E, por favor, que isso não seja só uma frase bonita, tá? Que isso realmente entre no seu coração e você comece a olhar para as suas necessidades e atendê-las, né? Eu pensando no projeto Na Companhia Dela, quantas vezes a gente se depara com mulheres que perderam o básico, né? Uhum. Por exemplo, elas não conseguem ter aquela percepção a respeito do próprio corpo, a exaustão ultrapassa os limites, né? Assim como ela perdeu o zelo por si, de sair, tomar um café, tem medo de tudo sozinhas, mas pelas famílias elas enfrentam qualquer coisa. Uhum. E aí esse processo para ele correr de maneira boa, essa mulher precisa reaprender a fazer coisas básicas, como tomar um café sozinha. Sim, pegar um cardápio e saber escolher. Quantas delas tremem quando pegam um cardápio? E não sabe, não, o que você quiser tá bom, minha filha. Exatamente. E aí a filha, né, nem vou dizer que por maldade, mas às vezes pela rapidez, ela fala, ai mãe, tá bom, eu escolho pra você. E aí a gente tirou mais uma vez a escolha dessa pessoa, falando, gente, qual que é o problema de você esperar mais 10 minutos? Fala, não, eu vou esperar, vamos lá, eu vou te explicar. Esse prato aqui vem isso, isso e isso. Esse aqui vem isso, isso e isso. Eu prefiro esse, mas às vezes você pode gostar desse, tem esse também. Qual o problema de você perder 10 minutos fazendo isso? Porque na verdade é nem perder, é investir 10 minutos fazendo isso. E talvez a gente não faça porque a gente ainda não tomou consciência dessa dica importantíssima que você está dando pra gente hoje, né? Me explica um pouco sobre o estudo que você realizou
que mostrou que a maior parte dos idosos tem desejo de pertencer, de aprender, mas a resistência está nos mais novos de participá-los. Engraçado isso, né? Interessante. Quando a gente parte para fazer pesquisa, quando eu parti para fazer a minha pesquisa de conclusão de curso, a gente partiu de um pressuposto, até porque a gente tem esse preconceito mesmo, a gente tem esse estigma de que o idoso é difícil. O idoso, ele não quer a sua opinião. O idoso, ele é, nossa, difícil demais de mexer, deixa ele lá, nossa, Deus me livre. A gente tem esse estigma. E aí a gente parte desse pressuposto e foi fazer uma pesquisa e acabou descobrindo uma pesquisa que era de 2017, que trouxe que, na verdade, o jovem adulto hoje, ele é muito mais inflexível do que o idoso. Porque a pessoa idosa, ela, na verdade, quer aprender. Ela quer que você ensine. Ela quer te ensinar também. Mas a gente tem hoje um adulto que, nossa, não tem tempo, dá licença. Não tem paciência. Deixa eu te falar, é desse jeito aqui. Se você não fizer desse jeito aqui, pra mim não tá bom. Ah, não, você não dá conta não, então dá licença que eu faço. Então, na verdade, a gente tem isso no mercado de trabalho e a gente tem isso fora dele também. Hoje, o que acontece é uma indisponibilidade dos adultos em ensinarem os idosos a fazerem as coisas como elas são hoje. E o idoso, ele acaba precisando, né? Às vezes a gente também, né? De que me ensinem isso mais de uma vez, mais de 2, mais de 3. E aí as pessoas, elas começam a demonstrar essa impaciência, né? A gente tem hoje um público adulto, né? Na pesquisa a gente colocou de 22 a 38 anos, a 39 anos, na verdade. Esse público adulto, ele tem uma dificuldade muito grande em ensinar e em sentar para aprender. Ele só quer aprender uma coisa se for rápido. Eu vou sentar aqui, se for me ensinar uma coisa rápida, eu sento, você me fala, eu aprendo, pronto, é rápido. E aí ele não tem essa disponibilidade e não tem essa abertura de trazer essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer e falar para ela o jeito para eles chegarem num acordo. A gente não tem mais um adulto que quer fazer acordo, que tem flexibilidade. Talvez seja por isso que a gente tenha tantos problemas aparecendo hoje. Exatamente. Porque a gente tem um público adulto que não tem disponibilidade para os idosos. Isso a gente viu na pesquisa. Mas eu arrisco dizer que ele também não tem disponibilidade para os adolescentes e para as crianças. E talvez nem para as necessidades dele, né? Ele está vivendo tão no automático. Exatamente. Que ele não consegue conversar nem com o que veio antes, nem com o que veio depois. Ele tá ali no tempo dele, e na hora que ele perceber que ele agora é a pessoa idosa, ele provavelmente vai sofrer muito com isso. Teremos que marcar um momento pra gente falar só sobre isso. Dê algumas dicas sobre como colaborar a respeito desse pertencimento, né? Então, em relação à sociedade, socialmente falando, é extremamente importante, por exemplo, esses projetos que a gente tem hoje em prefeituras vizinhas, que é um projeto direcionado à terceira idade. Mas eu diria mais do que trabalhar um projeto de grupo de terceira idade, por que não trabalhar um projeto onde a terceira idade, os jovens, as crianças e os adultos consigam se conversar no mesmo momento? É o que a gente chama de intergeracionalidade, que é colocar um momento, uma oficina onde todo mundo vai participar. Então, o adulto fala um pouquinho, o adolescente fala um pouquinho, o idoso fala um pouquinho, a criança fala um pouquinho. Uma dica boa, então, sabe naquele almoço de domingo? Não separa o almoço de domingo só para comer ou beber. Que tal uma dinâmica, uma atividade, uma brincadeira que vai estar o netinho, né? O papai, a mamãe, os priminhos, o vovô. Porque todo mundo tem uma coisa importante para falar. E Legal. Às vezes o idoso ele fica sentado ali só ouvindo. Ninguém pergunta para ele o que ele tem para falar, né? E ele precisa falar e ele também precisa ouvir de todo mundo. Porque é um fato. A sociedade pós-moderna é diferente da sociedade de antigamente. Então, a gente precisa fazer com que ele entenda, mas ele não vai entender de um dia para a noite. Ele vai entender com proximidade, diálogo, conhecimento. E isso é um processo. Exatamente. A gente precisa disponibilizar tempo para esse processo. Senão ele não vai acontecer. É verdade. O que você acredita que faria sentido nos dias de hoje em termos de inclusão para idosos?
Em termos de inclusão para idosos, a gente trabalha muito a família junto com o idoso. Mas mais do que a família, permitir novas atividades que eles façam, tanto com pessoas da mesma idade, quanto com pessoas mais novas. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que investir muito. Isso. Outra coisa que é interessante, gente, às vezes a gente sai para trabalhar, o idoso ficou em casa, né? Aí você comprou aquela super mega televisão, tem aquele super computador e tem tanta coisa naquela casa, sabe? Inclusive você deu um celular, um iPhone para aquele idoso, mas ele não sabe mexer em nada disso. Isso. Então é bem interessante a gente investir em aula de tecnologia para idosos. Legal. A gente encontrou um estudo de 2021 que vai dizer que os idosos que têm conhecimento sobre tecnologia, eles têm uma saúde mental e uma visão de si mais benéfica do que aqueles que não têm acesso e não têm conhecimento sobre. Então, a gente tem aí o uso de tecnologias como uma coisa que só tem a agregar, né? Porque muitas vezes a gente fala mal das tecnologias e a gente tem que saber usar com muita sabedoria, realmente. Mas no público idoso, o aumento do conhecimento em relação a isso faz eles se sentirem mais parte do que está acontecendo hoje no mundo. Então, isso é muito bom, investir em conhecimento de tecnologias para idosos. E você disponibilize o seu tempo para ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, o máximo que você conseguir, até que seu idoso, querido, amado, né, essa pessoa que foi alicerce para você há tanto tempo, aprenda a mexer com aquilo ali que vai tornar o dia dele mais feliz, mais alegre, né? E eu fico me perguntando qual é a dificuldade, né? Porque às vezes eles falam assim, nossa, mas eu vou ensinar várias vezes a mesma coisa. Olha que coisa boa, você já sabe como ensinar. Você nem precisa estudar mais, é só você ensinar a mesma coisa que você ensinou semana passada. Você já sabe fazer. E, Gabriela, quando o idoso não quer aprender? Ele não quer aprender. Aí você vai tentar descobrir no que ele se interessa. É um sinal, não é? É um sinal. Ele tá te dizendo que ele já tá tão mal que ele tá desfazendo de tudo. Então, esse é um alerta. É um alerta. Principalmente quando a gente sabe que a taxa de suicídio em idosos, ela existe. E ela é maior em idosos do que em jovens. Então, aqui a gente já tem um alerta de uma pessoa que não quer saber mais de nada. Como que a gente vai tentar encontrar? Você vai ter que sentar e escutar a história dele do passado. Porque lá na história dele do passado, ele vai te contar alguma coisa que ele gostava de fazer. E aí você, adulto, que vai ter que falar, nossa, mas essa coisa que ele fazia lá tem a ver com essa coisa que a gente faz aqui. Então eu vou levar ele para essa coisa aqui, porque ele gostava lá, quem sabe ele não gosta aqui. Exatamente. Se esforçar, se esforce por ele, quanto ele já fez por você até hoje, né? Como funcionava o projeto que você participou em Anápolis, né, na faculdade? Quais partes do projeto os idosos mais gostavam? Nossa, o que eles mais gostavam, 2 coisas. Fisioterapia e psicologia. Ai, que então, legal. assim, o projeto que eu participei em Anápolis foi a Uniap. É a Universidade da Pessoa Idosa, né? Universidade Aberta à Pessoa Idosa. Gente, é um projeto incrível. Eles se inscreviam, as inscrições abrem, até hoje ele acontece, abrem em fevereiro e abrem em agosto. Todas as oficinas oferecidas pelo projeto são gratuitas. E aí, tipo, que oficinas que tem? Nossa, a gente tem as mais diversas oficinas. Em fisioterapia a gente tem alongamento, a gente tem exercício de fortalecimento de joelho, de coluna, né? E aí na estética oferecia ali os cursos de automaquiagem para idosos, sim, para idosos. Que eles têm legal. interesse, né? Então eu tinha ali a automaquiagem, a usar o secador, a usar uma chapinha. Ai, que lindo. Então eles aprendiam tudo isso. A odontologia sempre oferecia curso sobre saúde bucal, qual o melhor fio dental, qual o melhor palito, que jeito que tem que limpar a dentadura, que jeito que tem que escovar os dentes. Então, assim, são aulas super ricas para eles, gente. E, inclusive pra gente. Muita gente não tem esses conhecimentos. Sim. E aí, em psicologia, a gente oferecia oficina de emoções, a gente oferecia uma oficina que se chamava Túnel do Tempo, que a gente colocava eles para visitar o passado e trazer pra gente as histórias do passado. A gente tinha a oficina de emoções, que era para falar sobre regulação emocional principalmente. E a gente também tinha a oficina de comunicação,
que era ensinando para ele comunicação assertiva, agressiva, passiva, qual é a melhor comunicação, quando ter, qual o melhor tom de voz. Então, eles se interessavam muito por fisioterapia, porque acaba sendo uma queixa da pessoa idosa, né? A falta de mobilidade. Com o tempo, eles vão perdendo mobilidade mesmo, isso é normal da idade. Sabendo disso, se preparem para isso. E uma outra questão é a psicologia, porque na psicologia a gente oferecia para eles um espaço onde eles falavam, e a gente ouvia, e um espaço onde a gente ensinava coisas muito simples, aparentemente simples, como comunicação. Então, às vezes, a aula era baseada em fazer um teatro. Vamos fazer um teatro? Eu vou ser fulano, você vai ser ciclano, e a gente vai falar como é essa comunicação de jeito agressivo, como é de jeito assertivo e como é de jeito passivo. Vamos ver qual vai ser a melhor comunicação. Que legal. Então, era uma oficina que chamava muito a atenção dele. Gente, que lindo, né? Vocês estão percebendo o quanto ela tem carinho e admiração por idosos? Porque eu vi o tempo todo isso. Eu tenho muito. E é uma área que eu não pensava em trabalhar até que eu fui para a Uniap. E depois de ir para a Uniap que eu decidi fazer o projeto relacionado ao envelhecimento. Quando você fala Uniap, qual é a faculdade que você fez? A Universidade Evangélica de Goiás, em Anápolis. Isso, então esse projeto acontece pela Universidade Evangélica de Goiás. Em Anápolis. Campus de Anápolis, isso. Isso, então vamos parabenizar aqui esse trabalho lindo. Eu acredito que hoje a coordenação é da professora Viviane. Eles têm sempre a aula inaugural, é sempre um projeto muito bonito e os acadêmicos são sempre muito envolvidos. A principal fala que a gente tem dos acadêmicos envolvidos é que é um espaço onde a gente ensina, mas a gente aprende. Muito, muito. Com certeza. Ai, que entrevista linda, eu amei. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço por estar aqui, é um prazer. Essa é a primeira de muitas entrevistas, viu, gente? Assim espero. Obrigada, meu bem. Por nada, beijos.